E aí, vamos embora lá? Vai, senão daqui a pouco a Maria Júlia manda a conta pra mim aí vai ser difícil, né? Porque eu vou ter que vender curso para pagar o psicólogo da Maria Júlia, não tá certo, né? Olha, gente, então como é que a gente vai descobrir as perguntas dentro do texto da FCC? Bom, para a gente entender isso, eu quero que vocês venham comigo. Uma certa ocasião, eu estava dando uma aula lá, já faz algum tempo, estou em 20 anos de mercado, né? Com a minha salinha aberta lá, agora nessa parceria aqui com a Escola da Língua Portuguesa do meu amigo Edson, né? E também com o professor Maurício, que está dando as aulas de texto. Então, mandei uma vez a aluna falou assim, professor, vou lhe falar uma coisa assim. Sabe, eu entendo muito o que o senhor fala e tal, mas às vezes quando eu vou para o papel, eu fico tão inseguro, eu tenho muita dificuldade de colocar as minhas ideias no papel. Pois é, no caso da FCC, por exemplo, nós vamos ter que entender exatamente como é que o ser humano fala, tá? Para a gente poder captar dentro dos textos quais são os tópicos que o examinador quer que a gente discuta. No caso do CESP-Sebrasp, os tópicos estão ali. Então, essa teoria de como é que o ser humano fala, ela já serviria para o próximo ponto do curso, que é o quê? Como é que a gente controla a fraseologia no papel. Então, agora, nesse exato momento, nós vamos ali para a gente entender melhor como é que o ser humano coloca as ideias, como é que ele gera os enunciados, quais são as possibilidades que ele tem, que é para a gente poder, então, entender melhor como captar as perguntas que emanam dos textos motivadores da FCC. Falou? Então, vamos lá, vamos para a lousa agora, vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, quando um ser humano vai falar alguma coisa, o que ele pode fazer? Bom, primeiro ele pode fazer uma frase interrogativa. Por quê? Porque essa é a alma da nossa organização lógica. Por que a democracia é tão importante para a estabilidade política, não é verdade? Então, a frase interrogativa, como eu já disse anteriormente, ela tem um valor substancial. Por quê? Porque texto responde pergunta. O conhecimento humano é, na verdade, um caminho no sentido de responder perguntas. Lembra daquela pergunta do Einstein? Pois é. Quais as outras possibilidades que o ser humano tem? Ele pode fazer uma frase imperativa. Fique calado! Eita, gente, professor brabo, né? Agora vamos e venhamos, galera. Ô Maria Júlia, ô Luiz, Everton, Maíra, não tem como a gente colocar a frase imperativa, né, numa prova dissertativa. Acho que não há espaço, praticamente. Né? Talvez a galera que esteja se preparando aí, talvez, para fazer o concurso que vai escrever projeto de lei, a gente até veja ali quando fica criado, fica estabelecido essa visão do imperativo. A frase exclamativa, a economia está um caos, né? Também, eu acho que não há muito espaço para uma frase exclamativa. Eu até costumo comentar com meus alunos que em todos esses anos, preparando a galera para diferentes concursos, eu só vi uma vez uma pessoa escrever uma frase exclamativa numa prova de concurso do Rio Branco, aliás. Viva a democracia, né? Foi em Valmir, me parece, posso estar errando, a palavra que se lutou pela primeira vez em nome da democracia. Ora, então é o seguinte, se essas duas aqui do meio são as que normalmente nós não vamos utilizar, então o que acontece é que a gente esquece. Onde é que está o nosso cenário? Nas duas, na frase interrogativa e na frase declarativa. Olha só o que eu vou dizer para você agora. O ser humano, na maioria das vezes que ele vai se colocar diante de uma pessoa, ou da forma oral, ou na forma escrita, ele vai fazer uma frase declarativa ou declaratória. Eu gosto mais do som do declaratório. Então veja só que interessante. Quando eu digo assim, a redução da idade penal não é uma solução para os desvios de conduta de adolescentes infratores. Né? O que é isso? Isso é uma negação. O que eu fiz? Eu neguei alguma coisa. Também poderia ter afirmado alguma coisa. A redução da idade penal é uma solução para os desvios de conduta de adolescentes infratores. Ou não é. Quer ver outra coisa? Naquele lá, para quem já dando uma olhada naquele texto dos museus, logo na primeira frase, o cara está perguntando o quê? Os museus devem existir ou não devem existir? Continuar a existir. Então aqui, por exemplo, pode dizer, olha, os museus continuam a ser uma importante ferramenta para conhecermos o passado. Então, o que é isso? Isso é uma declaração. Mesma coisa, se eu pergunto assim, a preservação do meio ambiente é uma tarefa
do Estado, da sociedade e do indivíduo, então eu posso começar dizendo a preservação do ecossistema é uma tarefa do Estado, da sociedade e do indivíduo. Então nós, seres humanos, quando nós vamos falar alguma coisa, nós vamos ver que nós fazemos isso, na maioria das vezes, afirmando ou negando alguma coisa. Então esses dois movimentos, do ponto de vista da linguística, eles são fundamentais. O movimento de fazer perguntas, porque texto responde perguntas argumentativas, perguntas expositivas. E o movimento da forma declaratória, né, na frase declaratória ou declarativa, porque essa é a maneira que o ser humano responde às perguntas. Mas, opa, lá veio outra intervenção. Quem é agora? Nossa, nosso público está aumentando, hein? Inês. Opa, Inês. Da onde, Inês? Opa, legal, bacana, gosto muito. Aqui pertinho da gente, aqui, Paracatu. Paracatu tem um rio maravilhoso, o pessoal está tendo um movimento lá comunitário de preservação do rio. Diga aí, Inês. É verdade. Tá bem, socializo com vocês. Que a Inês está dizendo, peraí, professor. Mas no texto não é uma sucessão de afirmações e negações. É evidente que não, Inês. Por isso que nós já vamos para a nossa próxima transparência. Isso, então tá aqui, ó. Observe jornais e revistas e você perceberá que as informações principais dos textos estão contidas em frases declaratórias que afirmam ou negam alguma coisa. Então, isso não tem como você fugir. Você pode ser o Machado de Assis, pode ser o Graciliano Ramos, ou pode ser o Dino, a Maíra, a Inês, o Everton, o Luiz Cláudio. Não tem jeito. A gente trabalha sempre com afirmações e negações, né, como base da nossa ideia. Mas vamos continuar um pouquinho, vamos ver uma próxima transparência aqui. Ó. Vocês já viram, muita gente fala assim, o texto argumentativo, a gente viu naquela transparência, ele apresenta o quê? Argumentos, não é verdade? Mas o que é argumentar? E eu já expliquei em vários cursos, explico aqui agora. A gente fica assim, não, argumentar é defender meu ponto de vista, argumentar é desenvolver minhas ideias, é dar exemplo. Bom, dar exemplo é um bom argumento. Agora, o que a gente tem que começar a entender? O ser humano, eu vou voltar aqui para a gente poder trocar uma ideiazinha, depois eu volto lá para a lousa. O ser humano, quando ele fala e quando ele organiza a cabeça dele, ele pode ser muito criativo. Porém, vocês precisam compreender uma coisa. A lógica da linguagem que está na sua cabeça aí, Maíra, Inês, Everton, Luiz Cláudio, né? Teve aquele outro ministro, se não me engano é o Paulo, que estava lá em Uruguaiana. Se eu troquei o nome, você me desculpa, tá, Paulo? E se não for Paulo, claro, também. Isso acontece, né? Véia é fogo, né? Mas vamos lá. É que a nossa lógica da linguagem, ela é nossa. Ela pertence a todos. Então, o que acontece? Se eu tiver uma estrutura lógica na minha cabeça, diferente de qualquer uma das estruturas lógicas que tem na cabeça de vocês, o nosso pacto linguístico está rompido. Nós não vamos ter comunicação. Na verdade, só para colocar uma minhoquinha na cabeça de vocês, mas muito legal. O Chomsky, que é digamos assim, o maior sintaxista do mundo, ele vai até dizer que na estrutura profunda, ou aí de repente você vai lá para baixo, ou aqui para cima, tanto faz, mas ele diz que as línguas são muito semelhantes. E isso tem muito sentido. Por quê? Veja só, você já reparou que você consegue aprender uma língua estrangeira? Por quê? Porque as estruturas sintáticas da língua, que a gente aprende desde a 4ª série, nada mais são do que a sintaxe cerebral, como é que o ser humano pensa. Então, o que a gente precisa compreender é que, por mais criativo que eu seja, porque eu seja um autor, um jurista, ou um professor, ou um candidato, eu não tenho como inventar uma nova categoria lógica da língua. Por quê? Porque essa sintaxe, essa lógica, ela é de domínio comum. Eu até iria mais longe, viu? Eu acho que na estrutura profunda, se você pegar o mandarim, você pegar qualquer língua até que, digamos, se não é de conhecimento mais assim nosso, como as nossas próprias línguas indígenas, o pataxó, por exemplo, ou dialetos, você vai ver que elas são muito próximas. Bom, Dino, tu tá botando munhoca na minha cabeça. Pô, eu tô começando a ficar nervoso. Relaxa, porque é muito mais fácil do que você pensa. Olha só que interessante. O que eu quero dizer a você é o seguinte. Vamos pensar comigo. Será que uma língua que tem por finalidade
externar o pensamento humano pode deixar de ter, por exemplo, causa? Será que uma língua não tem causa? Por quê? Para pensar. Só para você ter uma ideia, você pega o inglês, because. Você pega o francês, porque. Não é verdade? E no alemão acho que é warum, mas eu não tenho certeza que isso não é minha praia, não. Então, é evidente que nós não podemos ter uma língua que retrate a sintaxe do pensamento humano sem ter um porquê. Concorda comigo? É a mesma coisa, você acha que uma língua tem como não ter uma aditiva, essa ideia de aditiva vai lá que seja, mas um adversativo, um porém, um todavia, muito difícil, muito difícil. Aí você vê que você vai no inglês tem, no francês tem, né? Então no inglês nevertheless, but, né? Acho que no francês é néanmoins, e por aí fora vai. Agora por quê? Porque a gente tem que ter uma visão um pouco diferente da gramática. A gramática, na verdade, quando a gente fala aquelas famosas, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, oração subordinada, adjetiva, explicativa, na verdade, esses são rótulos que os gramáticos deram, mas eles nada mais, nada menos revelam como é que o ser humano pensa. Então, o ser humano, quando ele afirma ou nega alguma coisa, ou seja, ele sustenta um ponto de vista, e em seguida ele tem que argumentar. E o argumento que a gente tem que ver, a lógica da argumentação é exatamente o quê? É a lógica cerebral. Então nós temos argumentos de coordenação e argumentos de subordinação. Por quê? Porque é assim que o ser humano pensa. É assim que o ser humano pensa. Por isso que nós vamos lá para a lousa para tentar entender o seguinte, olha o que eu vou dizer para você. Na base, o que é possível fazer? Na base, o ser humano pode afirmar ou negar. E o que ele tem que fazer em seguida? Ele tem que argumentar. E nós vamos ver que ele pode, tudo bem, ele pode argumentar primeiro, como coloca um embora, por exemplo, está argumentando primeiro. Isso, está ouvindo? Cada estalo aqui é um argumento. Causa, porquê, a finalidade para, a proporcionalidade à medida aqui, concessividade, embora, não é verdade? Ou, por exemplo, porém, adversidade, ademais, aditividade. Então, o ser humano, na verdade, ele pensa e ele externa o pensamento dele em dois grandes movimentos. Afirma ou nega, desdobra, desdobra, ponto. Afirma ou nega, desdobra, desdobra, ponto. Desdobra, afirma, nega, desdobra, ponto. Logo, logo você vai descobrir também por que eu estou sempre com 3 tempos. Claro, sobretudo se você já leu, por exemplo, um Rui Barbosa, um Pero Vaz de Caminha, você falou, tu tá batendo 3 estalinhos aí, mas eu encontrei mais coisa lá. Normal. Mas aí também é porque nós vamos discutir logo ali adiante a importância da gente construir um texto que o examinador tenha facilidade de leitura. Nós não queremos o examinador lendo o nosso texto 2 vezes. Nós queremos que ele leia o texto e capte o nosso pensamento. Mas vou voltar para ali, porque hoje eu estou devendo uma coisa. Quer dizer, se eu não mostrar direitinho como é que eu vou encontrar essas perguntas, né, lá no texto, nos textos da FCC, vocês vão brigar comigo. Mas eu acho que quem é mais veaco e já está dando uma olhada nos textos, já está começando a captar alguma coisa, né? E na hora que eu mostrar vai ficar mais fácil ainda, pelo menos eu espero, né? Mas vamos lá. Mas uma coisa interessante também é que é evidente que essas frases em que eu afirmo alguma coisa ou eu nego, elas trazem a informação principal. Ou seja, eu afirmo ou nego alguma coisa, eu lanço uma tese, a redução da idade penal não deve ser aplicada no Brasil. Em seguida, o que eu faço? Eu coloco aqui, por exemplo, um argumento. Por que não resolve a origem do problema? Então, o que aconteceu? Eu coloquei um porquê, né? E poderia agregar. Eu poderia dizer, por exemplo, ademais, essa é uma outra frase, nós vamos ver também quem que pode estar depois de um ponto, já. Ademais, colocar as crianças no sistema prisional seria igualar o Estado a um ato criminoso. O que eu quero de vocês aqui agora? Vamos lá na lousa eletrônica para a gente ver melhor? Vamos lá comigo. Então, olha só que interessante. Então, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o ser humano afirma ou nega, e em seguida ele tem que argumentar, ele tem que sustentar o seu ponto de vista. E o que é argumentos? São os argumentos de coordenação e de subordinação. Vamos dar uma olhada em algum deles? Vamos ver a nossa próxima transparência. Eu sempre gosto de dizer aos meus alunos que quando nós falarmos dessa frase declaratória, a gente tem que ter em mente
essa estrutura de base. Qual é a estrutura de base? Isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Eu, quando falo em frase declaratória no texto, eu estou reunindo dois critérios fundamentais. Eu estou indo um pouquinho mais lento, porque eu acho que esses conceitos, eles não são tão fáceis de serem absorvidos assim. Então, quais são os dois conceitos que eu estou usando na frase declaratória? Claro, o conceito de frase que é ter sentido. Opa, aqui você já está acostumado, sentido. Mas eu também vou utilizar um outro conceito que está exatamente aqui, ó, o verbo, que é o conceito de oração. Então, eu não vou dizer que, quando eu digo só ladrão, lembra dessa história do ladrão? O que é? É uma frase, não tem verbo, mas tem sentido. Aqui, o que nós queremos são os enunciados de sentido completo, tá certo? Com sujeito, verbo e complemento que materializam os posicionamentos no papel. Então, quando eu digo, os museus continuam a ser válidos como instrumentos para o conhecimento do passado. Isso é uma afirmação, e é uma declaração de sentido completo. Aqui também, eu acho que vale sempre ressaltar, sobretudo num curso online, que aquela frase, quando eu digo assim, eu tinha certeza de que vocês passariam no concurso. Bom, na gramática tradicional, eu tinha certeza, é uma oração, de que vocês passariam no concurso, é outra oração. E aí, a segunda é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, para mim, eu não vou fazer essa separação. Por quê? Porque, para mim, o que sempre interessa é o enunciado de sentido completo. E eu não posso parar de dizer, eu tinha certeza e parei. Então, eu tenho que dizer, eu tinha certeza de que vocês passariam no concurso. Então, sempre para nós, a frase declaratória, o que é? O enunciado de sentido completo em que eu me posiciono, ou que um texto traz um posicionamento. Conseguem me entender? Maravilha. E aí? O que eu posso fazer em termos de argumento? Bom, em termos de argumento, assim, tem um detalhe interessante, tá? Sempre lembrar que na nossa língua predomina a afirmação em detrimento da negação e a frase é de sentido completo, predomina a ordem direta em detrimento da indireta. Eu posso fazer uma intercalada também, mas predomina a ordem direta, e predomina a ativa em detrimento da passiva, e predomina a afirmativa em detrimento da negativa. Eu não posso fazer uma frase negativa. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que não é a constância fazer negativa, que o mais comum é fazer o quê? A afirmativa. Não posso fazer passiva. Eu não disse isso. Pode fazer passiva sim. Tem situações que o melhor é a passiva, mas ela não é a que predomina. Mesma coisa, posso fazer intercaladas? Sim, mas você vai ver que frase intercalada precisa ser curta, senão a gente perde o fio da meada. Posso fazer ordem direta? Posso inverter? Pode. Tem uma hora que é importantíssimo inverter. Por exemplo, as concessivas adoram ser invertidas, mas a mesma coisa, não faremos ordens indiretas muito longas. Bacana? Vocês estão comigo? Estão comigo? Espero que sim. Então, agora vamos olhar o seguinte, então o que eu posso fazer em termos de argumento? Então, em termos de argumento, eu posso coordenar quem são os mais manjados, a aditiva, a adversativa e o que eu digo aos alunos, se você usa o e, usa o porém, que tal usar a conclusiva também? Portanto, né? É muito bom. E você tem as alternativas e as explicativas, né? As explicativas, elas acontecem mais num contexto muito delimitado. São duas frases que eu digo que funcionam como explicativa. Uma é o isso porque, quando eu faço uma ligação com o termo anterior, e a outra é quando eu tenho um imperativo antes, né? Fiquem quietos porque a professora já vem. Mas a alternativa, por exemplo, os gramáticos consideram como uma coordenada e é difícil encontrar um contexto que esse ou aparece depois de um ponto isolado. Normalmente ele é isolado por uma vírgula, um ponto e vírgula. As verdadeiras coordenadas, e aí é coordenadas por quê? Porque eu posso claramente falar assim, olha, meu carro teve o pneu furado, digamos assim, né? Ponto. Mas eu consegui chegar a tempo para a aula. Então, veja bem o seguinte, que esse mais eu consegui chegar a tempo para a aula, ele na verdade é um adversativo e ele está separado por ponto, né? Agora, olha que coisa interessante, eu posso falar, eu cheguei atrasado, ponto. Por que meu carro furou o pneu? Não posso. Por quê? Porque o porquê está noutra situação, ele está na subordinação. Claro que eu poderia dizer,
eu cheguei atrasado. Isso porque meu carro furou o pneu. Mas o porquê sozinho, não, porque ele é subordinado. Então, a principal diferença que existe entre coordenação e subordinação é que na coordenação eu posso ter autonomia, né? Então, as orações coordenadas, elas podem aparecer de uma forma sintaticamente autônoma. E as subordinadas não. Tá? Então, nas subordinadas, a marmanjada, olha, eu não tenho a menor dúvida, a marmanjada é o porquê. Agora, é o que eu digo aos meus alunos, se você já usa um porquê, né, então que tal usar também um embora, uma final para, uma condicional se, uma proporcional, né? E também se você usa muito gerúndio, a gente vai ver que não dá para usar gerúndio sempre, tem que ter cuidado com esse tempo, que tal fazer reduzir de particípio e de infinitivo? E claro, também a galera que usa muito o que vai ter que ter cuidado, a gente vai ensinar a tirar aqui no curso também. Agora, aqui não estão todas, né, das subordinações, até porque não caberiam aqui no nosso slide. Mas o que acontece? Ali depende um pouco da categoria, de quantas categorias adverbiais a gente acabe recepcionando, mas são mais ou menos mais 17 ou 20 categorias. Bom, vamos voltar aqui para a câmera, um momento um pouco mais delicado do nosso curso, para que a gente possa, na verdade, entender melhor o seguinte. Olha, o que eu estou dizendo, e eu não quero que você se assuste com isso, é o seguinte, por mais criativo que alguém seja, ele está limitado por uma sintaxe da língua. E eu diria mais, está limitado por uma sintaxe da mente humana. Então, significa dizer que eu posso ser hipercriativo, mas para que eu externe as minhas posições, eu posso fazer perguntas e para que eu coloque a resposta dessas perguntas num texto, eu vou fazer em dois movimentos. Eu vou afirmar alguma coisa ou eu vou negar alguma coisa e eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar. Tá? E geralmente naquele ritmozinho. Afirmei ou neguei, argumento, ponto. Posso inverter, posso intercalar, mas essa é a limitação da minha sintaxe. Em cada estalinho, ou eu vou com uma categoria coordenada, mais porém, o ademais, o portanto, ou com a categoria subordinada. Porque, para, se. Beleza? Bom, se você começar a entender isso, o que vai acontecer? É exatamente o que a gente vai fazer agora, examinando o texto dos museus lá da FCC, para a gente entender melhor como isso é importante para a gente entender texto e, mais ainda, como é importante para a gente levantar as perguntas que estão nos textos. Até daqui a pouco.